Antes de mais, os meus sinceros parabéns ao coro do Instituto Pacarelli pela interpretação dos hinos. Eu prometo ser breve, até para que não se cumpra comigo o aviso do grande cronista brasileiro Milô Fernandes, para quem as pessoas que falam muito acabam sempre contando coisas que ainda não aconteceram. Eu gostaria de saudar em meu nome e da minha mulher Mafalda todas e todos os que hoje resolveram partilhar connosco a nossa data nacional, celebrada oficialmente no dia 10 de junho, em todos os cantos do mundo, porque em todos os cantos do mundo há portugueses e lusodescendentes. Saúdo a comunidade luso-brasileira de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, em especial os dirigentes e representantes das associações portuguesas de São Paulo aqui presentes, que cumprimento na pessoa do Presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira, Dr. Manuel Magno, e do Presidente da Câmara Portuguesa, Engenheiro Miguel Setas. Saúdo todas as autoridades federais, estaduais e municipais, na pessoa do Secretário de Governo, Dr. Saulo de Castro Abreu, e da chefe do Escritório de Representação do Itamaraty em São Paulo, Embaixadora Débora Barenboim Salés. Agradeço também a presença dos meus parceiros de caminhada, os colegas do Corpo Consular, e agradeço também ainda a presença aqui dos senhores embaixadores que resolveram partilhar este tempo connosco desta noite tão especial. Cumprimento os funcionários e colaboradores do Consulado-Geral de Portugal, na pessoa do meu cônsul adjunto, Hugo Gravanita, a quem aproveito para agradecer, como sempre, a sua valiosíssima ajuda, a produção do Experimenta Portugal, os colegas da Agência de Comércio Externo, Investimento e Turismo de Portugal, que connosco formam hoje uma equipa ativa e multidisciplinar. É com imensa alegria que dou as boas-vindas a esta celebração oficial, que junta portugueses, brasileiros, luso-brasileiros, em torno não apenas de dois músicos de uma nova geração que temos o prazer de trazer até vós esta noite, mas também ao redor de uma relação que, como disse muitas vezes nestes últimos anos, apenas recentemente se começou a transformar numa verdadeira descoberta mútua. Não vos vou cansar com o fetichismo dos números, mas não posso deixar de lembrar que nunca como hoje, tantos paulistas e brasileiros visitaram, investiram, decidiram residir, empreender ou colocar os seus filhos a estudar em Portugal. São já 34 as universidades portuguesas que aceitam a nota do Enem, só para dar um exemplo. Nunca tantos brasileiros procuraram ou obtiveram a cidadania portuguesa, criando nos últimos 10 anos, posso chamar-lhe assim, uma revolução no próprio conceito da luso-brasilidade. Não há registro, como nos últimos 2 anos, de tantas visitas de Estado e deslocações oficiais a São Paulo. Apenas este ano foram já 6, demonstrando que, quaisquer que sejam as circunstâncias, Portugal continua a acreditar no Brasil e nos brasileiros. Spoiler alert! Portugal não está na moda. Portugal está onde sempre esteve, no mapa, mas também nos corações deste generoso país de acolhimento que é o Brasil. O que fez e o que faz a diferença é que este casamento de 500 anos parece ter dado finalmente em namoro. E ao contrário do que sucede com outros países hoje cativados por um Portugal que conhecem melhor, surpreendendo-se com a sua cultura europeia e aberta ao mundo, tão antenada na tradição quanto na modernidade, Portugal e Brasil estão hoje reunidos de forma mais plena, mais diversa e certamente mais madura na cumplicidade que a história e a língua portuguesa ajudaram a moldar. Vivemos hoje uma ponte aérea composta por 82 voos por semana da TAP, e não falo dos voos da Azul. O ano passado a transportadora nacional levou mais de 1 milhão de passageiros de cidades brasileiras para cidades portuguesas, facto novo que ao mesmo tempo causa e consequência de uma malha impressionante de laços pessoais, familiares, artísticos, políticos, criativos e empresariais que estão a reinventar o nosso relacionamento. Ciência e tecnologia, empreendedorismo e educação, só para dar alguns exemplos, cresceram muito nos contactos entre agentes públicos e privados entre São Paulo e cidades portuguesas. A este propósito, não me sentiria confortável se aqui não aludisse à concretização este ano de um velho sonho da comunidade portuguesa, a futura criação da Escola Portuguesa de São Paulo, a primeira do género no Brasil e a 7ª no mundo, tornada possível graças à generosa cessão de um edifício no Sumaré
por parte do Governo do Estado de São Paulo, a quem aproveito aqui uma vez mais para dar testemunho público de reconhecimento que faço na pessoa do Secretário do Governo, Dr. Salto Castro Abreu. Muito obrigado. O espetáculo de hoje inscreve-se na programação do Experimenta Portugal 18, chancela bem paulistana, criada há 4 anos para servir de polo agregador das iniciativas que têm como objetivo promover a arte e cultura portuguesa, nesta que é, em meu entender, não só a capital económica, mas a capital cultural do Brasil, seja através de lançamentos próprios ou em parceria com instituições dos 2 países. Em 2015, Portugal foi o país homenageado da virada cultural, encheu o Parque Ibirapuera durante 3 dias de eventos. Este ano, com o patrocínio das várias empresas e instituições aqui citadas, o apoio do Ministério da Cultura, do Governo do Estado e da Prefeitura, o Experimento oferece 3 meses de eventos, iniciados em maio com o Dia da Língua Portuguesa. Posso hoje alegar, julgo sem exagero, que este circuito, concebido para ser mais um diálogo do que uma vitrine do que fazemos, já não pertence apenas ao Consulado-Geral ou a Portugal, pertence à cidade e ao Estado de São Paulo, é já seu filho adotivo. É um orgulho, por isso, testemunhar não apenas o seu sucesso, mas a sua naturalização numa cidade que tem uma das mais competitivas agendas culturais do mundo. Razão mais do que suficiente para aqui prestar reconhecimento público à pessoa que o ajudou a planear e a viabilizar, o seu diretor executivo e produtor, Bruno Assami. Muito obrigado, Bruno Assami. Esta proposta de gerar um movimento anual no calendário da cidade, dedicado às correntes culturais, não teria sido possível sem o apoio de empresas e instituições que entenderam este desafio. Acredito, aliás, que não passou despercebido a muitos o facto de o Governo Estadual, a Assembleia Legislativa e a Prefeitura se terem associado este ano à comemoração do Dia de Portugal, iluminando vários monumentos e edifícios da cidade com as cores da bandeira nacional portuguesa. A todos, em nome da comunidade luso-brasileira, o meu profundo agradecimento. Minhas senhoras e meus senhores, um divertido escritor português, Miguel Esteves Cardoso, escreveu o seguinte: tem-se sempre, caso seja português, saudade de qualquer coisa. Portugal está feito para que se tenha saudades dele. Propositadamente, cientificamente, tudo foi minuciosamente estudado para nos chatear de morte quando estamos cá e nos matar de saudades quando cá não estamos. Eu, por mim, confesso, já estou com saudades de São Paulo. Como muitos dos que aqui estão esta noite saberão, esta deverá ser a minha última celebração enquanto Cônsul-Geral do Dia de Portugal de Camões e das comunidades. Foram mais de 6 anos em funções, aqui vividos da única forma que eu e a minha mulher sabemos, entregando-nos com dedicação e paixão ao que fazemos. Representar Portugal em São Paulo é uma honra reservada a poucos. Fazê-lo num período tão interessante e auspicioso das relações entre os 2 países foi um privilégio pelo qual permanecerei grato a vida inteira. Aqui nasceu a minha filha, aqui viveram os meus filhos a maior parte da sua vida, aqui fomos felizes. A minha noção de família radicará sempre na nossa passagem por São Paulo. Além de termos sido acolhidos generosa e carinhosamente pela comunidade portuguesa e paulistana, fizemos amigas e amigos que esperamos contar, voltar a ver e conservar, até porque, suspeitos, veremos com tanta ou maior frequência em Lisboa. Caríssimos amigos, como dizia Einstein, o único lugar onde sucesso vem antes de trabalho é mesmo só no dicionário. Este trajeto pessoal e profissional tão gratificante não seria possível sem o contributo precioso de algumas pessoas. O meu primeiro e mais sentido agradecimento vai para a minha mulher Mafalda. Não só lhe estou grato por ter estado Não só estou grato por ter estado permanentemente ao meu lado, suportando com paciência estoica a minha conhecida hiperatividade, mas porque ela brilhou com luz própria em tudo o que fez em São Paulo por Portugal. A ela muito devo, a ela provavelmente tudo devo. Não posso deixar de agradecer aqui de modo muito sincero aos funcionários
e colaboradores portugueses e brasileiros do Consulado-Geral que, com brio e sentido de serviço público, me ajudaram a costurar um programa ambicioso de modernização consular e de elevação do nosso patamar de atuação, fazendo muitas vezes parecer que tínhamos recursos infinitos, quando na realidade eram limitados. Não podendo citar cada um, gostaria aqui de fazer em nome de todos um mais do que merecido reconhecimento à minha assistente Viviane Michelanti, a quem peço que aqui venha. Agradeço a ela a disponibilidade incondicional, a bondade, a lealdade e o sentido de missão. Obrigado. Está quase a acabar, vou ser indolor. Agradeço finalmente ainda o apoio constante, amigo e sincero dos membros do meu Conselho Consultivo, que saúdo nas pessoas do seu atual e anterior Presidente do Conselho da Comunidade, Dr. Manuel Magno e Dr. António de Almeida e Silva, aos senhores comendadores e dirigentes das Casas Portuguesas, bem como à Câmara Portuguesa de Comércio, cujo dinamismo e vitalidade pude testemunhar ao longo dos últimos anos sob a direção de grandes personalidades da comunidade empresarial portuguesa, com quem muito me honrou fazer este caminho em conjunto. Estarei para sempre reconhecido a todos. Não posso terminar aqui sem fazer um prognóstico sobre a Copa. Embora o faça com alguma relutância, uma vez que há 4 anos arrisquei com posterior desalento. Para que não me acusem novamente de ser pé frio, limito-me a dizer que gostaria que a final fosse falada em português, com uma vitória, se possível, com sotaque de Coimbra. Por fim, não tenho bola de cristal para adivinhar o futuro, mas diante de uma sala repleta de amigos, brasileiros, portugueses, luso-brasileiros, gostaria de dizer-vos que em algumas coisas me permito sim ter certezas. E uma delas é esta, a de que nem eu, nem o país que eu represento, nem a orgulhosa comunidade portuguesa, cujo sentimento julgo interpretar fielmente, alguma vez teremos dúvidas sobre a nossa confiança no futuro deste berço esplêndido que é o Brasil, na grandeza, gentileza e hospitalidade dos brasileiros e na força de trabalho dos paulistas. Eu, antes de sair de cena, gostaria de vos pedir ajuda para gravar uma mensagem. Portanto, peço aqui à Adriana, com o seu iPhone, grava aqui uma mensagem. Vou gravar esta mensagem, para isso preciso da ajuda de todos. Prometo que depois dela me vou embora. Portanto, é um incentivo. Juntar. Eu gostaria hoje, uma vez que é uma data especial, e em princípio é o meu último dia de Portugal aqui em São Paulo, gostaria de pedir a vossa ajuda para gravar, com a vossa permissão, e clemência em relação ao atrevimento que me permitirei fazer, gravar uma mensagem de serviço público nesta noite, uma mensagem em que eu pedirei emprestado um conhecido bordão televisivo. Podemos gravar? Claro. Só um minuto. Muito boa noite, o meu nome é Paulo Lourenço, falo-vos da Sala São Paulo, em São Paulo, e o Brasil que eu quero, o Brasil que eu quero, o Brasil que eu quero, porque eu quero muito ao Brasil, está hoje aqui nesta sala. O Brasil que eu quero está hoje já aqui nesta sala. Muito obrigado a todos. Viva Portugal, viva o Brasil, viva São Paulo.